Olá, concurseiro, olá, concurseira. Sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo Beck e serei seu professor de informática para esse concurso do agente da Polícia Federal. É importante entendermos alguns detalhes fundamentais antes de começarmos o nosso curso, antes de falarmos de informática. É legal que você entenda onde é que você está se metendo, com quem é que você está se envolvendo. Nós temos uma equipe toda, nós, digamos assim, professores, que nos auxilia e nos apoia na elaboração das aulas, bem como na tua preparação. Então não pense que é só o Ricardo que está aqui trabalhando contigo. Eu vou te acompanhar durante algumas aulas, falando sobre o conteúdo de informática. Nós sabemos elaborador, conhecemos bem o elaborador. Nós conhecemos quem mais? Só o elaborador, porque nós não temos edital ainda. Mas o edital é iminente. E aí, quando ele saiu, o que acontece? A gente consegue ver o conteúdo. Estamos nos baseando nos últimos editais, sem dúvida nenhuma. Só que nessa primeira aula é mais do que importante. As pessoas acham, puxa, eu queria mais conteúdo, é mais blá blá blá. Querido, não é blá blá blá. Já faz mais de 13 anos que eu faço isso na minha vida. Eu dou aula para concurso público. Então eu acabei virando um concurseiro também. Eu vou fazer as provas. Eu não quero passar, porque o meu ofício é esse. Mas eu não tenho, é muita hipocrisia. Eu queria dar aula para você sem estar lá entendendo, vendo, observando o que é um concurso. Vivendo aquela tensão, ficando lá sentado 3 horas fazendo uma prova. Tudo isso me traz recursos, me traz subsídios, conhecer os candidatos, conhecer o teu concorrente. Tudo isso é muito importante para mim. E é com base nessas situações que eu monto minha aula. E tento chegar lá e acertar no meio as questões para você. Às vezes é difícil, claro que é, mas na maioria das vezes nós conseguimos gabaritar, tá? Você vai observar isso. É importante estudar. Informática é uma matéria que traz bastantes diferenciais, tá? Então, o que eu faço nesse primeiro momento? Vou te mostrar qual é a dinâmica da minha aula. Apesar de você estar distante, você pode estar na tua casa, no teu trabalho, pode estar horas na tua casa, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar que você esteja me assistindo. Entenda, eu tenho que deixar isso mais fácil e o menos impessoal. Nós temos que ter uma questão de pessoalidade aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é dizer para você, você tem um canal de comunicação comigo, sem dúvida. Você pode entrar em contato comigo, pode tirar dúvidas. E para não ter um intermédio de mandar para o pessoal da prova ou para a prova, não, vamos deixar isso bem estreito. Você pode entrar em contato comigo pelo Facebook, facebook.com/Prof. Ricardo Beck, beleza? Você fazendo isso, pode tirar suas dúvidas, pode, claro, existe um universo de muitas pessoas que tiram dúvidas. Às vezes eu demoro 1 ou 2, 3 dias, mas eu respondo, tá? Então tire tuas dúvidas e surgirão. Não há dúvidas, surgirão, tá? Então eu estou te dando uma forma de a gente ficar mais próximo, não há dúvida. Eu estou aqui preparando uma aula para você. Eu estou aqui dando uma aula para você, agente de Polícia Federal. Eu sou suspeito a falar, não posso falar isso nos outros cursos, mas é um dos cursos que eu sou mais apaixonado, é justamente o da Polícia Federal. E você sabe por quê? Eu adoro dar aula para tribunais também, não posso falar isso para você, mas eu sou apaixonado pela Polícia Federal por um motivo. O concurseiro que faz Polícia Federal não é só aquele grupo de pessoas que procuram estabilidade no emprego ou que procuram um salário. Não. As pessoas que fazem Polícia Federal, na sua grande parte, querem ser policiais federais. Têm essa vontade de ser. E isso, com certeza, munido dessas informações e até sabendo dessas coisas, eu fico muito mais empolgado em ver você passar, em ver você ingressar, ir para a academia. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Por isso que me preocupa muito a parte física, né? O teste de avaliação física. Isso é uma coisa que me assusta. Cara, eu tiro de letra. Cuidado. Veja os últimos concursos. Veja a questão, vamos supor, da natação, talvez, do salto parado. Não custa falar para você de uma experiência de um aluno meu, onde fazia o salto parado, sempre treinando em casa, numa superfície sólida. Quando ele chega para fazer o teste, eu falei, cara, vai ver antes. Não é o teu concurso, mas vai lá ver o teste antes. Eles faziam o salto parado numa cancha de areia. O impulso que você tem numa superfície como areia é bem diferente do que num asfalto, vamos supor. Então, tudo isso faz parte. O teu concurso é muito maior. É um concurso, digamos assim, completo, não é? E nós temos um baita de um elaborador que prima pela leitura, pela interpretação de texto. Ricardo, como é que você fala tudo isso? Porque toda a equipe do Aprova me dá um monte de material para poder montar a tua aula. Então, por exemplo, eu recebo, vou colocar aqui para você ter uma noção, dá para me ver aqui, né, Euclides?
Euclides, caso vocês não conheçam, é o meu câmera. Eu trabalho no estúdio, eu tenho um câmera e ele tá junto com a gente na aula. Então, se eu tirar sarro, perturbar, é ele que eu vou perturbar, tá? Então, aqui, dos gráficos que eu recebo, eu resolvi colocar alguns aqui só pra gente ter uma análise, tá? Pode deixar assim, tá tudo ótimo. Aqui eu tenho, ó, um número de questões que foram feitas durante as últimas provas. Veja, 2004. Faz tempo, né? 2009, 2012. Então, se você observar, o número de questões foi sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Agora, o que é legal saber é que o número total de questões, mas o número de questões por disciplina pode mudar. Vamos supor, direito administrativo. O professor André Barbieri, nosso professor de 4 metros de altura, né? Ele teve uma questão em 2009. Imagine, uma. Depois voltou ao normal. Só que existem outras coisas que foram analisadas também. Quais outros assuntos entraram em 2009? Português. O português houve uma mudança forte. Português é a prova, a disciplina da vez. Tá? E informática, sempre mantendo aquela faixa de 13, 14 questões. Sempre mantendo a faixa. Se você observa o teu concorrente, olha meu gráfico. Não queira se preocupar em ler aqui. Por quê? Porque as minhas... Olha só, agora é importante. Por que eu não quero que se preocupe em ler aqui? Por um motivo simples. As minhas apresentações, os meus slides, estão aí para você no material de apoio. Isso mesmo. Se você observar agora, de forma curiosa, o teu material de apoio, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar, além dos slides que eu uso em sala, e isso você encontrará em todas as minhas aulas. Você encontrará os meus slides em todas. E sempre que eu começo um novo capítulo, como é o caso hoje, eu estou dando essa introdução e vou começar um novo capítulo, eu deixo para você uma apostila. Tá aí já a apostila. Não quero que você leia. O mais importante é o outro material que eu te deixo, que é justamente uma relação, ou a primeira relação de exercícios. Tá? Essa primeira relação de exercícios, ela tem aqui 51 itens que eu separei do CESP, de acordo com o edital possível para você. E aqui, ó, tem um gabarito tudo bonitinho. Você pode imprimir, mas é legal usar meio digital, né, gente? Não me imprimir que nem eu, que eu fico para cima e para baixo com essas listas na mão. Então eu digo para você assim, deixei o primeiro conjunto de exercícios. Isso aqui é o segredo do concurseiro. Isso aqui é o segredo. Então aqui estão as questões, mas eu vou além. Então você já viu o material de apoio lá, né? Você tem as apresentações, que você consegue ler isso de melhor forma. Você tem a apostila e ainda você tem o que mais? Os exercícios, que é o mais importante. Então veja, aí tem as questões. Olha só, quantidade de questões caíram. Olha como o português tem muitas. E aqui é condensado das últimas provas. Então, ó, quantas caíram de português? E olha como tem uma média, até cair em legislação especial. Você pode ver em informática que onde está meu dedo. Ricardo, a tua bolinha está sinistra. Da onde que é essa bolinha? É uma bolinha chamada dificuldade. Você não acha que dificuldade é uma coisa muito subjetiva? Talvez operar a câmera e melhorar, fazer o zoom certo, não, seja alguma coisa do Euclides. Estudou, sabe fazer isso. Se eu for pegar a câmera, vai virar uma porcaria, sem dúvida nenhuma. Agora, eu, para dar aula, só acho fácil. Cara, você tem que dar aula para 600 pessoas. Beleza? É normal para mim. Talvez uma pessoa tímida vai dizer, meu Deus, eu preciso falar para 5 pessoas, já fica nervosa. Mas cada um tem a sua. Agora imagine aqui, ó. Então a gente tem que pegar pessoas, digamos assim, que vivem a mesma realidade para traçar esse gráfico. Quem é que disse para mim que aqui as pessoas acham que informática é mais fácil? Quem é que disse isso para mim? Você não sabia, ou você deve saber, mas no próprio site do Aprova Concurso tem uma área de questões. E lá os alunos, os candidatos, os concurseiros podem comentar. São inúmeras questões. E das questões que foram implementadas para a PF, para a Polícia Federal, eu acredito que o número exato eu não tenho aqui, mas eu poderia te informar, mas eu acho que mais do que 50 mil pessoas, eu posso estar errado, eu chutei para baixo o valor, tá? Podem ter dito, eu achei essa questão de informática fácil, difícil. Então a maioria acha fácil. As questões para a... Não falei escrivão, delegado, não. Estou falando aqui, ó, para a gente. A maioria das pessoas dizem, olha, Ricardo, as questões de informática são fáceis. Pô, beleza, Ricardo, vou dar um pause no vídeo e vou assistir direito administrativo, não. Redação oficial, onde a pessoa tem mais dificuldade em redação oficial. Eu não vejo dificuldade em redação oficial. Mas me diga, o teu concorrente vê. O teu concorrente disse, eu acho difícil. Então você vai afundar aqui, ó, em redação oficial. Só que você pode se dar o luxo de errar os extremos.
você pode se dar o luxo de errar informática? Pode. Por que você não pode errar informática? Por um motivo simples, todo mundo vai acertar. Então você não pode errar. Porque eles acham fáceis as questões. E aqui, redação oficial, mais difíceis. Será que não é mais fácil modelar o teu estudo? Claro que é. Olha só, português, grande segredo. Por quê? O que mais cai de português? Interpretação de texto. Informática, qual a maior dificuldade? Interpretação de texto. Olha quantas questões nós tivemos. Não adianta, vou adiantar, para informática, não adianta você fazer as últimas questões da PF. É perder tempo. Perder tempo. O que você vai fazer? O que eu estou te dizendo. Já te dei as questões. É o que eu vou te dizer. As minhas questões, se eu for observar, eu estou lendo elas assim, ó, diz o cargo e diz o concurso que foi aplicado e o ano. Bonitinho para você saber de onde veio. Mas eu vou dizer, nesse ano de 2014, teve uma prova da Polícia Civil do Distrito Federal. Será que tem alguma coisa com você isso? É o CESP que faz, querido. Mas, cara, eu vou fazer Polícia Federal, você falando de Polícia Civil. É o CESP que faz. Vai dar uma olhada na parte de direito penal lá. Vai lá, não esquece. A parte do português pode ser diferente, mas entenda, informática vai estar muito parecido. Então olha essas questões que foram feitas esse ano. Olha a MTE. MTE veio uma prova mais difícil, estou falando de informática. Pegue essas últimas provas, eu estou pegando e separando já para você, mas pegue essas provas e faça exercício. Quem fizer mais testes é que tem maior chance de passar. Não é que assiste 1000 vezes a aula, que é uma vantagem que você tem. Assistir quantas vezes quiser essa aula. É uma vantagem. Ter um banco de questões enorme à disposição lá no site da Prova Concursos. É uma vantagem. Ter as aulas direcionadas para o teu curso é uma baita vantagem. Ter um canal de comunicação comigo é uma baita vantagem. De nada adianta. Se você não fizer exercício, vai por mim. E exercício é assim, querido. Exercício é assim, ó. Você em silêncio interpretando. Eu vou fazer exercícios com você. Mas você vai observar que quando eu faço um exercício, eu coloco a minha experiência em cima e minha entonação de voz. E eu induzo você à resposta certa. Como que é você sentar, olhar a questão sozinho, depois de 2 horas sentado, com dor nas costas numa cadeira? Ricardo, você não sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. Quase todo final de semana eu faço um curso. Eu sei o que é isso. Então você fica ali pesado. É isso, você tem que exercitar isso, é condicionamento, é que nem a parte física, meu querido. Olha o tempo que eu estou gastando na minha primeira aula. Eu estou investindo esse primeiro tempo em você. Eu estou te dizendo o que tem que fazer. Eu vou te dizer as questões da prova, vou. Mas você tem que entender, de uma forma geral, que o exercício da interpretação de texto para uma prova do CESP é a melhor coisa, é a principal coisa. É saber como ele se expressa. Vamos supor, o teu edital caiu Linux. Hipoteticamente. E aí? Pegue as questões de Linux, elas não são decoreba, elas não são difíceis. O que quebra é a interpretação. A interpretação derruba você, mas derruba de uma forma é assustador. É que ficou num sentido duplo. Vou entrar com recurso. É na hora que você resolve. Não é depois no recurso. A gente vai entrar com recurso. Mas é na hora que você resolve. Quando você está bem habituado com o cara, já tem noção. Eu aposto que você já assistiu outras aulas da PF antes da minha. Quando você vai assistir a segunda aula, você pensa assim, puxa, vou ter aula daquele jeito, vai ser assim. Você já sabe o estilo do professor. Quando o Barbieri, você vê que tem o quadro, ele escreve no quadro, ele vai estruturando, ele pede para você ir acompanhando. É a estratégia dele. Você vai ver que a minha estratégia é computador, TV e o quê? E quadro. A minha estratégia é diferente. A minha aula ela é mais rápida. É assim. Você já tem esse preconceito. Por que você não tem um preconceito do teu elaborador? É o que eu estou te dando aqui. Eu estou dizendo para você o que vai acontecer na tua prova. Mas eu sei, a essa altura do campeonato na minha aula, você deve estar sedento já para quê? Para justamente ter conteúdo. É ou não é? Claro que é. E aí eu digo assim, eu começo baseado no último edital, no edital de 2012, o que é de praxe. Falando para você de hardware, que é a parte mecânica do computador. Mas eu alerto você de todas as formas possíveis. Não é mais do intuito do CESP cobrar hardware. Eles não cobram mais hardware. É muito difícil. Pô, Ricardo, mas eles cobram mais pesado o quê? Da minha disciplina, da minha matéria, eles cobram mais pesado a parte de internet. A parte de segurança. É onde machuca mais. Tá? A parte de Windows, de Word, de Excel é rasa. É rala. É fácil. Entendeu? Por padrão, estatisticamente. Se você faz uma prova do elaborador CES Gran Rio, verá que as provas de Excel são bem difíceis e as de internet são fáceis.
as questões. A gente tem que estudar isso. Não é só informar, pegar um livro e vou estudar. Não é. É direcionar. Eu estou dizendo para você, internet, mais pesado. Segurança, mais pesado. Hoje a segurança está muito voltada à questão de internet, computação em nuvem e tudo mais, não é? Então, o hardware cai pouco, mas caíram várias questões e até meio absurdas, às vezes, na prova de 2012. Você concorda que o teu concorrente está lambendo essas questões? Deixa de ser tolo. Você tem que fazer as questões do CESP, as últimas, as que eu estou te dando. E não fique passando para todo mundo, são as tuas questões. E assim a gente vai encaminhar até você passar. Por desencargo e até com medo de que esse conteúdo acabe caindo para você na prova, a gente sabe que tem agora a expectativa, uma vez autorizado o concurso, a gente tem uma expectativa de 6 meses até a saída do edital. Então nós temos aí a expectativa para setembro desse edital. Você tem que estar ponto de bala. Para aquele cara que só quer estudar quando sair o edital, aí esse cara vai começar a remar. Você já está ali, ó, embalado. O que você faz a partir de setembro? Só exercício, só exercício, só exercício. Você se embrenha em exercícios. O cara vai estar aprendendo o conteúdo que você já sabe e já está treinado. Sempre fazer exercícios. Não esquece disso, tá? Eu quero a tua aprovação, eu procuro a tua aprovação, mas eu dependo de você. Aqui, nós dois, nós temos que nos ajudar. Combinado? Bacana? Então vamos trabalhar. A partir de agora eu começo o teu conteúdo. Aposto que você já se arrumou na cadeira, né? Tá, finalmente ele parou de falar e vai começar o conteúdo. Não esquece. Esse trecho inicial é o que vai fazer você passar. Se você seguir o que eu estou falando, fazer exercício, você está lá dentro. Você está lá dentro. O difícil é passar no teste físico. A parte prática, a parte teórica você vai passar. Agora, se você não fizer nenhum exercício e só assistir as aulas, estou sendo franco. Eu estou aqui para ser franco. Você não vai passar. Não desista. Não vai passar. Tem que fazer exercício. Eu não tenho tempo. Vai arranjar tempo. Dá um pause no meu vídeo e faz um exercício. Acha tempo. Acha tempo. Tem que ser assim. Tá bom? Joia? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda, quando eu falo de informática, é que eu tenho que mensurar os dados. Até para você entender como vai funcionar a nossa aula. Eu vou sempre trabalhar assim, você me vendo e vendo a TV. Quando eu precisar que você veja o computador, eu vou pedir para o Euclides fazer um zoom na tela e você acompanha melhor. E quando eu precisar, eu vou para o quadro. Então você já sabe como é a estrutura da minha aula. Tudo bem? Então veja. Como é que eu vou mensurar os dados? Eu acabo mensurando os dados falando de uma unidade chamada bit. Sim, é a menor unidade de dado num sistema computacional na informática. É o bit, é 0 ou 1. Ricardo, ele vai cobrar quantos bits? Não vai cobrar. Mas a palavra bit, ela pode surgir lá na parte de internet. Então eu preciso que você entenda já o que é. Bit é um sinal elétrico, vamos entender assim. Ele tem um sistema de numeração binário, ou seja, 2 símbolos o representam. Ele pode ser 0 e ele pode ser 1. Aqui eu tenho 1 bit, aqui eu tenho 1 bit. Atenção, grifa, atenção para o que eu vou falar agora para você, para não entrar por aqui e sair por lá. Eu normalmente, não falei sempre, normalmente eu uso o sistema de numeração binário para identificar velocidades. Velocidades, exemplo, você tem conexão de banda larga, começamos a falar no dia a dia. Você tem conexão de banda larga, vamos supor que a tua conexão de banda larga seja de 10 mega. 15 mega, 3 mega, 1 mega. Não é assim que eles medem? Agora me diga, é megabytes por segundo ou megabits por segundo? O que é? Megabits por segundo. Eu poderia, atenção, eu poderia usar bytes? Eu poderia, mas o usual é o quê? Bits por segundo. Tudo bem? Chave de segurança, 128 bits, 256 bits. Chave de segurança, transmissão velocidade. Aí você usa bits, por padrão. Poderia usar byte? Poderia, mas o usual é não trabalhar. Velocidade, o carro está a 100 km por hora. Eu poderia usar hectômetros por hora, metros por segundo? Poderia, é válido, mas o usual é quilômetros por hora. Combinamos? Joia. Aqui uma fax modem, aquela que você se conectava com a internet assim, ó. Lembra? Lembra disso? Eu não lembro. Não tenho essa idade toda. Tá? Então aqui eu tenho fax modem. Que foi? Aí eu tenho aqui placa de rede. 10/100, o certo agora seria /1000. Porque hoje as placas são 10/100/1000. 1000 megabits. 1 gigabit. Veremos isso. Tá? Então aqui é só para entender o que é bit. Cara, não entendi ainda. Então olha comigo. Quantos bits eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Quantos bits eu tenho aqui? 1, 2, 3. Quantos bits eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Agora imagina 10 milhões por segundo.
Existe uma relação que é a relação do termo binário. Isso eu quero que você saiba. O termo binário também é chamado de byte. Opa, essa palavra eu conheço, Ricardo. Em informática, o termo byte é um dos mais usados, um dos mais expressivos. Concorda comigo? Então vai fixar assim. O conjunto de 8 bits vale 1 byte. Fechou? Lembra do bit? 0, 1. Não deixa a informática passar por cima de você. Fica light. Às vezes eu estou falando uma coisa aqui que eu vou voltar lá na frente, eu retomo, você vê no exercício fixa, relaxa, tá? Então olha só, a cada 8 bits eu tenho 1 byte. E quando que usualmente eu uso a expressão byte? Uso para mensurar capacidades. Mas eu poderia usar bits para mensurar capacidades? Poderia, mas eu uso normalmente o byte. Ó, disquete, uma coisa moderna, uma coisa do tempo do Euclides, ele vai me jogar um negócio na cabeça, né? O disquete, 1.44 megabytes. O CD, 700 megabytes. DVD, 4,7 gigabytes. Bytes. Blu-ray, bytes. Eu tenho um pendrive de 8 gigabytes. Percebeu? Toda essa relação pode ser resumida aqui, ó. Eu vou contar para você porque eu conto super rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A cada 8 bits eu tenho quantos bytes? Se aqui eu tenho 4 conjuntos, virou coisa de lógica agora, né? Mas se eu tenho 4 conjuntos de 8 bits, quantos bytes eu tenho? 4. Cara, mas é meio básico. Vamos deixar isso mais difícil? Vamos. Existe uma tabela que é importante para nós e ela pode aparecer. Bit é a menor unidade de dado e ela é 0 ou 1. E o símbolo que eu uso para representar é B minúsculo. Byte, por sua vez, é o conjunto de quantos bits mesmo? 8 bits. E esses 8 bits, eles são representados pelo byte, que é o B maiúsculo. Só que quando você vai, por exemplo, na nossa vida real, no açougue, você não compra 1 quilo de picanha? Pô, Ricardo, agora sacaneou. Compra 1 quilo de linguiça se for a tua sogra no churrasco. Mas 1 quilo de picanha se você for fazer com a tua esposa, com os teus filhos, com a tua namorada e assim por diante. Ou, é claro, com o teu namorado. É óbvio, né? Então veja, quilo é 1000. 1 quilo é 1000. Aqui como sistema de numeração, a base dele é decimal. 2 elevado a 0, 2 elevado... Não é decimal, 10 elevado. Nós estamos acostumados com o mundo decimal. O mundo decimal dá tudo redondinho. Tá? Eu quero falar para você do mundo binário. O mundo binário é diferente. Então, 1 kilobyte são 1024 bytes. Mas só entenda assim por hora. Só entenda assim por hora. 1.000 byte, quilo. 1.000 bit, kilobit. 1 kilobyte, kilobit. 1 megabyte, milhões de bytes, MB. Megabit, milhões de bits. É o que nós estamos usando, então, para mensurar as velocidades, as conexões. É a minha conexão com a internet de 10 megabits por segundo. Tem gente que me pergunta, Ricardo, eu vou comprar um computador mais rápido para minha internet ficar mais rápida. Não viaja. Não viaja. O teu computador se liga na rede? Liga. Vamos no 4. Vem, Euclides. Vamos no 4. O teu computador se liga na rede? Uhum. Eu não falei para você agora há pouco, eu vou falar depois mais, do adaptador de rede, vulgo placa de rede? Eu não falei para você, ó, é 10/100/1000 megabits por segundo? A tua conexão de banda larga, se fosse de 10 megabits, não é byte, megabits por segundo, é uma conexão rápida para os dias de hoje? Aceitável? É. Cara, você não liga a tua placa de rede no modem lá? Ele conversa a 1000, meu querido, a 1000. Só que vem o sinal para você a 10. Você acha que o que faz gargalo é a tua máquina? A máquina boa ajuda, sem dúvida. Mas o real diferença na velocidade da internet se dá pela velocidade da conexão. Eu posso ter um Core i7 com 6 GB de RAM e 2 TB de HD. Já falaremos sobre isso. Cara, não adianta. Se a conexão for um lixo, a velocidade será um lixo. Olha como a placa de rede ela é muito mais... Digamos, o gargalo para ela é muito maior. Observou? Então, aí, voltando aqui para a nossa tabelinha. Então, eu tenho 10 megabits por segundo como uma opção de velocidade de internet, por exemplo.
Gigabyte, puxa, muito usado no pendrive. O meu pendrive é de 8 gigabytes, não é de capacidade. Gigabit, a minha placa de rede é 1 gigabit, posso falar assim também. E eu tenho, claro, os terabytes, trilhões de bytes. Ricardo, comprei um HD externo de 1 terabyte. Bacana, não é? Show de bola, não é? Pô, bacana o HD. Então veja, trilhões de bytes. Teria terabits, claro. E essa tabela continua, continua. Agora, por que é que eu vou te ensinar se não cai? Por que é que eu vou ensinar para você se não cai? Aí você vai lá, compra um livro, pega aquele curso bastantão, que dá todo o conteúdo de informática, mas não é para você da Polícia Federal. Ele dá o curso de informática, tá? Então, por hora está ótimo. Por hora está ótimo. Qual que é o próximo passo agora? Entender, basicamente, a questão do hardware e do software. Não vão cobrar aquilo antes, a quantidade de... Não vão cobrar isso. Isso aqui, tudo que eu estou te dando na primeira aula é base, é estrutura. E base não deriva de básico, deriva de estrutura, de base. Para que quando chegar lá na frente, internet, fala de um negócio daquele que eu escrevi no quadro, você diz, ah, estou ligado disso. Entendeu? Porque essas questões elas vão vir misturadas lá na frente. Então veja, computador é o computador, não vou ficar lendo para você. Hardware é a parte mecânica do computador, que nós vamos estudar, que não é do feitio do CESP cobrar, mas se cobra te derruba. Então a gente tem que estar na frente. E software é a parte do pensamento do computador. Tem gente que diz que hardware é o que você chuta e software é o que você xinga. Eu não gosto muito dessa relação, tá? Eu gosto de fazer a relação que machuca. Qual a relação que machuca? Imagine um cappuccino perfeito, na temperatura ideal, e uma trufa de chocolate, e um cestinho de pães de queijo, pequenininhos assim, crocantes, perfeitos, do jeito que você gosta. Imaginou? Come isso agora. Ricardo, você é babaca? Sou. Por que você não consegue comer isso? Porque software é pensamento. Você consegue quase até perceber o sabor, não é? Mas é software. Hardware é essa lapiseira, essa caneta, esse lápis que você tem na tua mão. Isso aí sim, isso é hardware. Tudo bem? Combinados? Então nós temos essa situação, o hardware e o software. Nós estudaremos o hardware neste primeiro momento, que é o capítulo que você tem aí, o material. Eu não vou me aprofundar muito, mas eu vou dizer daquilo que mais cai. Por exemplo, entre os tipos de computadores, é um item que é, digamos assim, acaba sendo reincidente, eventualmente, em algumas provas do CESP. Isso pode acontecer. Ele pode aparecer. Atenção, eu, durante as aulas, vou realizar exercícios. Só não realizo na primeira. Porque eu quero que você pegue esses exercícios e conheça eles. E veja eles. Ricardo, mas você vai fazer exercícios só da matéria que você está vendo? Não. Eu vou fazer da matéria que eu não vi ainda, que eu estou vendo. O meu intuito com o exercício é que você consiga interpretá-lo, consiga observá-lo. É isso que eu quero com o exercício. Não adianta eu vir aqui e falar tudo de tipos de computadores com você, e daí agora eu vou fazer um de tipos de computador. Não, muito fácil, muito fácil. Você deve fazer todos os exercícios, mas você não deu aula ainda, eu não sei nem o que é firewall. Procura, vai na internet, estamos juntos. Se você fizer isso, não sei o que é firewall, pesquisou, essa aqui estava certo, olhou no gabarito, pô, beleza, acertei. O que acontece? Não vai lá no gabarito e depois justificar o gabarito. Primeiro depois eu vou te ensinar a fazer questões, mas acerta a questão, depois vai ver o gabarito. Tenha convicção da questão, depois vai ver o gabarito, tá? Digo para você assim com total certeza, fez lá uma questão de firewall, descobriu que é por si só o firewall, o que acontece? Você pode, magicamente, na minha aula, quando eu der firewall, dizer assim, já sei o que é isso, já fiz um exercício disso. É isso que eu quero. Quero que você fique completo. Para esta primeira aula é o suficiente. Na nossa próxima aula continuamos aqui, ó, em tipos de computadores. Faça os exercícios, o máximo que você puder, e nos encontramos na próxima aula. Bons estudos!